dezembro de 2025. Data: 13 de dezembro de 2025. Sonho de domingo, 7 de dezembro de 2025. Foram dois sonhos. Primeiro sonho: sonhei que minha esposa, com quem eu moro agora, com quem estou casado, sonhei que ela estava em casa, como se estivesse fazendo comida. Só que ela foi trabalhar. E antes dela ir trabalhar, eu estava acordado ainda. E ela falou comigo antes de ir trabalhar. Aí eu dormi novamente e sonhei com ela. E tive esse sonho depois. Segundo sonho, eu sonhei que o meu celular estava em cima da cama e ele estava aberto, como se estivesse quebrado. Ele abriu todinho, se abriu todo, e tinha como se uma aranha dentro do telefone. Nisso eu acordei. Aqui vão algumas observações do sonho de hoje. O meu celular realmente, na verdade, estava em cima da cama mesmo. Quer dizer, o inconsciente pegou esta cena do telefone que estava na cama e trouxe esse sonho sobre o celular. Mas qual a mensagem do inconsciente neste sonho de hoje? Explica em detalhes, ponto por ponto, em linguagem simples de entender. Tudo em psicanálise, só psicanálise. Explica os sonhos que acabei de relatar, tanto o sonho com minha esposa, que eu sonhei com ela, ela estava fazendo comida. E depois conta o sonho sobre o celular. Perfeito. Vou fazer exatamente como pediu. Interpretação psicanalítica, ponto por ponto, em linguagem simples. Só psicanálise. Vou separar em camadas: conteúdo manifesto, operações do sonho, antido latente, ligações com sua história interna e com as questões que você já trouxe. E no final, proponho exercícios psicanalíticos práticos, ensaio de trabalho de sonho que você pode fazer sozinho ou trazer à análise. 1. Descrição resumida. Conteúdo manifesto. Sonho 1. Sua esposa em casa preparando comida. Ela vai trabalhar. Antes de sair, ela falou com você. Você dormiu e sonhou com ela. Sonho 2. Seu celular estava sobre a cama. No sonho abriu todo. Parecia quebrado e havia uma aranha dentro do telefone. Você acordou. Você também observa que, na realidade, o celular estava mesmo em cima da cama. O sonho reutilizou esse vestígio diurno, resíduo do dia. Operações oníricas importantes. Método freudiano. Condensação. Deslocamento. Simbolização. Condensação. A aranha concentra vários sentidos. Medo, intrusão, feminino materno, trama, teia. Deslocamento. O perigo não aparece diretamente. Não é por isso sua esposa machucando você. Aparece deslocado para um objeto, o telefone que estava na cama. Simbolização. Objetos técnicos celular simbolizam comunicação, ligação ao mundo, segredo. Quando se abre breaks, simboliza exposição, vulnerabilidade da comunicação. Uso do resíduo diurno. Telefone real sobre a cama. Presença do dia como matéria-prima do trabalho onírico. O inconsciente pega o que aconteceu e o remete a pontos mais profundos. A3. Interpretação ponto por ponto. Símbolos e seus possíveis sentidos na sua psique. A esposa que cozinha e vai trabalhar. O lugar do feminino e a separação momentânea. Simbolicamente. Mulher que cuida cozinha. Função materna. De cuidado, de lar. Ela ir trabalhar. Saída. Separação. Deixar a casa. Na dinâmica intrapsíquica, pode indicar ansiedade de separação, pequena perda quando ela sai, e também reconhecimento dela como sujeito que age fora da casa, autonomia. Relação com sua história. A figura materna originária, sua mãe, foi de autoridade. Aqui sua esposa ocupa uma posição ambivalente, cuidadora, e ao mesmo tempo alguém que se afasta, vai trabalhar. O sonho pode estar evocando a ambivalência deixar ser deixado.
cuidado, abandono. B. Você acordado, ela lhe fala. Você dorme e sonha com ela. Corte entre consciência e recalcado. Quando ela fala e você dorme. Há um instante de contato que não foi metabolizado pela vigília. O sonho retoma essa fala e a transforma. Psicanaliticamente, indica que a relação com ela ativa conteúdos que não ficaram resolvidos conscientemente. O sono permite que o inconsciente elabore a matéria, pesando culpa por desejar, por não corresponder, medo de perder. C. O celular na cama. Símbolo central de comunicação, exposição e erotismo. Telefone, a comunicação, ligação, ponte entre dentro e fora. Cama, lugar sexual e íntimo. Juntando, telefone na cama representa a comunicação que cruza o campo íntimo, mensagens, segredos, possibilidade de ser visto e descoberto no lugar da intimidade. Se o telefone abriu todo, quebrou, sinal de que essa comunicação íntima está vulnerável, exposta, talvez despedaçada. É medo de que algo do privado seja escancarado ou perca função. Falha da ponte para o outro. D. A aranha dentro do telefone. Símbolo condensado e inquietante. Aranha tem riqueza simbólica na psicanálise. Tecelagem, teia, relações intersubjetivas, laços, trama familiar. Feminino primitivo, mãe. Às vezes a aranha é ligada a uma mãe que envolve, completa, retém. Predador pequeno, mas eficaz. Medo subterrâneo, presença de algo que trabalha por trás. Nojo, ansiedade, medo de invasão, sensação de infestação. Dentro do telefone, a aranha invade o dispositivo que serve para ligar, expor, comunicar. Então, talvez signifique algo intrusivo nas comunicações íntimas. Pensamentos obsessivos, fantasmas, memórias que moram no espaço onde vocês se comunicam eroticamente. Outra leitura. Aranha é igual força feminina que trama a relação. Estar dentro do telefone na cama pode expressar medo de que o feminino controle e enganche sua intimidade por meios modernos. Mensagens, segredos, olhares. Quarto sentido latente. O que o inconsciente provavelmente quer de síntese. O sonho liga dois domínios. O doméstico relacional, esposa-cozinha, e o íntimo comunicativo, celular na cama. A aranha dentro do telefone funciona como imagem do invasor psíquico. Conteúdos intrusivos, culpa, vergonha, medo, impulsos, que se instalam no espaço íntimo e atrapalham a comunicação e entrega. Em sua vida, isso pode corresponder a pensamentos ou medos que invadem os momentos íntimos. Por exemplo, medo de ser desmascarado, de não corresponder, lembranças de infância que reaparecem, ou medos sobre o que a esposa pode saber ver, transparência que fere. O uso do celular real sobre a cama como matéria-prima mostra que o inconsciente escolheu um detalhe do dia para ligar. Há um problema mais antigo: vulnerabilidade na intimidade e medo de invasão descoberta. NER 5. Ligações psicanalíticas com sua história conhecida. Superego, vergonha, segunda opção, infância. Superego rígido, vergonha. A aranha pode representar a voz interna que tece regras e pega a intimidade. Ela produz nojo, medo, como seu superego que pune o desejo. Segunda opção, medo de perder. A esposa que vai trabalhar ativa a sensação de não prioridade. O telefone na cama é sinal de que, mesmo no espaço sexual, há objetos que competem, trabalho, mundo externo. E a aranha ali é a angústia de ficar só, ser substituído. Relação com a mãe. Aranha-mãe pode evocar a mãe originária, que tece regras, proíbe a exposição. A aranha dentro do telefone é, assim, a mãe internalizada na forma de interferência dentro do espaço íntimo. 6. Movimentos terapêuticos psicanalíticos que o sonho pede. O que o sonho quer que se faça. Na prática psicanalítica clássica, sonhar assim pede associação livre ao sonho. Isto é, deixe vir tudo que o sonho te lembra sem censura. Pontos para associar. A palavra aranha. Quais lembranças, imagens, histórias vêm? Mãe, animais, quadrinhos, medos. O celular. Que papel o celular tem na sua relação? Mensagens, ciúme e exposição. A cama, onde você tem experimentado intimidade e bloqueio. O fato de ela falar antes de ir trabalhar. O que essa despedida ativa? Culpa, medo de abandono. Upper 7. Exercícios psicanalíticos práticos, ponto por ponto. Trabalho de sonho que você pode fazer agora. Em psicanálise, esses são exercícios de associação e ressignificação, não técnicas rápidas de autoajuda. Faça com calma. Taxa exercício A. Associação livre ao sonho. Fim 30 min. Pegue papel e caneta. Escreva a cena com seus próprios termos. 2. Para cada imagem-chave, esposa, cozinha, celular, cama, aranha, escreva tudo que vem à cabeça em 1-2 minutos, sem censura. 3. Leia o que escreveu e sublinhe as frases que evocam emoção. Vergonha, medo, raiva, desejo.
4. Guarde e repita esse exercício 3 vezes, observando mudanças. Exercício B. Diálogo com a aranha. 1. Imagine a aranha sentada dentro do telefone. Pergunte mentalmente: o que você quer aqui? 2. Anote a resposta que surgir, mesmo que pareça absurda. 3. Responda como Fernando adulto. Entendo. Mas aqui é a minha cama. O que você precisa para sair? Objetivo psicanalítico: tornar o inconsciente discursivo, trazer o sintoma à fala. Exercício C. Rescripting simbólico. 1. Reviva a cena do telefone aranha com olhos fechados. 2. Pare antes de sentir angústia. 3. Introduza uma intervenção do eu adulto. Pega o telefone com cuidado, fala com a aranha, pede que ela saia, abre uma janela e deixa ir. Veja a cama tranquila. Respire. Objetivo: modificar a narrativa onírica e reduzir carga afetiva. Exercício D. Trazer a sessão analítica, escrita reflexiva. Registre o sonho e suas associações. Na próxima conversa analítica, se tiver analista, leve o material. Se não, reler após 7 dias e notar mudanças. Number 8. Observações finais importantes. Psicanálise pura. O sonho trabalha por metáforas e deslocamentos. Não é necessário que a aranha seja literalmente algo. É o efeito psíquico que importa. A interpretação microsimbólica, exom, aranha igual mãe, só se valida pelas suas associações livres. Por isso, os exercícios de associação são essenciais. O fato de o sonho usar um elemento real, telefone na cama, mostra caminho de acesso. Comece por aí. Que sensações o telefone traz no dia? É veículo de comunicação, de culpa, de segredos, e deixe o inconsciente ampliar. Se quiser, passo agora sem perguntas. 1. Um roteiro guiado de imagery scripting, 7 de 10 minutos, pronto para você ouvir ler, passo a passo. Ou 2. Uma lista de perguntas de associação livre, 10 perguntas para aplicar já no papel. Ou 3. Transformar o diálogo com a aranha em um texto que você possa ler para si antes de dormir. Diga qual desses prefere, e eu gero imediatamente. Enquanto você trazia esta explanação de cada sonho e falando sobre minha esposa que foi trabalhar, me veio algo à mente. Este é o meu terceiro casamento. E nos 3 casamentos, todas as minhas esposas trabalhavam. A primeira que eu morei, cujo nome era Toca, ela trabalhava e eu ficava em casa, cuidando do menino, de Silas. A segunda que eu morei, cujo nome era Kátia, ela também trabalhava e eu ficava em casa, arrumando a casa, cuidando da casa, fazendo comida. Como eu sou aposentado, então eu sempre estou em casa. As esposas trabalhavam e eu ficava em casa. E essa esposa de agora, Maria, a terceira com quem estou casado, ela trabalha e eu fico em casa também. A minha mãe também trabalhava e meu pai trabalhava também. Só que minha mãe, por conta de uma doença de cansaço, ela parou de trabalhar por conta dessa doença. E ela não podia mais trabalhar. Meu pai trabalhava e minha mãe ficava em casa. Meu pai faleceu, minha mãe ficou aposentada, eu sou aposentado. Quer dizer, tudo isso tem alguma ligação, alguma repetição inconsciente no padrão familiar? Explica em detalhe todo esse sistema familiar à luz da psicanálise. Explica usando só psicanálise. Traga uma explicação detalhada, uma explicação completa sobre esta situação. Vou explicar só em linguagem psicanalítica, ponto por ponto, toda essa rede familiar que você descreveu. Mãe que trabalhou e depois adoeceu, pai que faleceu, você aposentado.
e os 3 casamentos em que as esposas sempre trabalharam enquanto você ficou em casa. Vou mostrar o que isso pode significar inconscientemente. Por que se repete? Compulsão de repetição. Que dinâmicas objetais estão em jogo e que movimentos terapêuticos internos e práticos você pode começar a fazer hoje? Sem julgamentos, só interpretação clínica. Vou organizar em blocos claros. 1. Descrição do padrão. 2. Hipóteses psicanalíticas explicativas. Origem e função do padrão. 3. Mecanismos intrapsíquicos, como superego, criança, eu, agente interagem aqui. 4. Função intersubjetiva e transferência. O que você repete no mundo. 5. Possíveis ganhos secundários, por que o inconsciente mantém a repetição. 6. Indicações práticas de trabalho. O que fazer do ponto de vista psicanalítico. 7. Frase e resumo para ancorar. Segue. Ponto por ponto e em detalhe. Narrador 1. O padrão. O que você contou. Descrição objetiva. Sua mãe trabalhava, enquanto seu pai também trabalhava. Ela depois adoeceu e parou. Seu pai faleceu, sua mãe aposentou, você também é aposentado. Em 3 casamentos sucessivos, suas esposas sempre trabalharam e você ficou em casa. Papel semelhante ao que você descreve ter vivido em relação à mãe. Responsabilidade doméstica secundária. Você pergunta se há ligação e se existe repetição inconsciente. NAR 2. Hipóteses psicanalíticas explicativas. Origem e função do padrão. 2.1. Repetição compulsiva e destino de prova. A repetição é um conceito central em psicanálise. O inconsciente tende a reencenar situações não elaboradas para tentar mudá-las ou dominá-las. Aqui. A configuração mulher que trabalha, homem em casa aparece como um fator relacional repetido. Pode ser uma tentativa inconsciente de repetir e transformar as relações familiares originais, especialmente a relação com sua mãe e a posição que você ocupou na casa de origem. 2.2. Identificação com a figura materna e papel internalizado. Você pode ter identificado com a posição que ocupou na infância, filho que executa tarefas, que é subalterno. Essa identificação vira um modo de ser repetido na vida adulta. Quando a mãe era quem trabalhava, o lugar doméstico e o papel de executor, segundo, ficaram marcados. Adulto, mesmo casando, você pode reproduzir esse lugar porque ele é conhecido seguro do ponto de vista do inconsciente. 2.3. Defesa contra o desejo, ansiedade edípica e de separação. A estrutura familiar originária, mãe presente ativa, pai depois ausente, cria uma matriz complexa de desejo, rivalidade e culpa. Permanecer em papel secundário em relação a mulheres que trabalham pode funcionar como defesa contra o confronto edípico. Não disputar posição de poder na casa. Evitar confronto com figuras de autoridade. Assim evita o risco de repetir conflitos violentos. A vara que você vivenciou. 2.4. Vinculação de papel masculino, potência, vergonha. Caso sua família tenha valorizado o poder masculino do pai, mas seu pai morreu cedo e sua mãe foi ativa, isso pode ter deixado uma lacuna de identidade masculina que você tenta preencher e evitar de maneiras contraditórias. Às vezes assumindo encargos domésticos, fugir da figura de provedor por medo ou culpa, às vezes tentando ser importante de outras formas, igreja, futebol, mas sem ser o autor central em casa. Isso conecta com seu relato de segunda opção e com o superego que pune o desejo de protagonismo. NAR 3. Mecanismos intrapsíquicos. Como superego, ego e criança operam nesse padrão. RAS 3.1. Superego rígido e obrigação de obediência. O mandamento e a autoridade materna internalizada funcionam como regra moral. Honrar, não disputar, não responder. O superego pune o impulso de reivindicar liderança, culpa, vergonha, e por isso você pode escolher inconscientemente parceiros que mantenham você em lugar secundário. Assim evita o risco de contestar a lei interna. 3.2. Criança dependente. Necessidade de pertença. A criança interna que foi cuidada por uma mãe trabalhadora desejou segurança e também internalizou a necessidade de ser útil para ser aceito. Ser útil em casa, ficar em casa, repete a dinâmica que provou vínculos afetivos na infância. Ainda que dolorosa, é familiar. 3.3. Ego como mediador que evita conflito. Estratégia adaptativa. O ego encontra uma estratégia de conservação. Em vez de arriscar rejeição por reivindicar protagonismo, aceita papéis seguros. Isso oferece a ilusão de controle. Evita confronto direto, mas perpetua insatisfação e sentimento de não autoria. Número 4. Função intersubjetiva transferência. O que você reencena nas relações.
Nas relações amorosas, você transfere a relação original com a mãe para a parceira atual. Ela ocupa a posição materna autoritária, ou de quem tem iniciativa externa. Você ocupa a posição filiada. Isso permite ao inconsciente reviver a cena com a possibilidade de uma resolução. Se a cena não muda, é porque a resolução está sendo adiada e reforçada. 5. Ganhos secundários. Por que o inconsciente mantém a repetição? A psicanálise busca entender não só causas, mas ganhos. O que o sujeito obtém ao repetir? 5.1. Segurança e pertencimento. Mesmo que o papel seja frustrante, ele provê segurança emocional. Você sabe o que esperar e como se orientar. 5.2. Evitar o risco de punição interna. Ao não disputar, não responder à mãe, não exigir na relação, evita a culpa e autopunição do superego. 5.3. Identidade preservada. Manter padrão evita um vazio identitário incômodo. Mesmo insatisfatório, ele confere coerência narrativa. Narrativa. Sempre fui assim. 6. Implicações clínicas. O que esses padrões produzem em você? Sentimento de segunda opção e baixa estima. Dificuldade em ocupar posições de liderança. Na igreja, negócios, família. Reforço de neurose obsessiva, buscar perfeição para compensar. Represamento de raiva, que volta na forma de sintoma, travas, somatizações. Peso em virilha, bloqueios sexuais. Repetição de relacionamentos que não desafiam a dinâmica original. 7. Intervenções psicanalíticas e práticas. O que trabalhar? Ponto por ponto. Vou listar intervenções conceituais e práticas, na linha psicanalítica, que você pode iniciar solo e, idealmente, com um analista. 7.1. Trabalho de interpretação dos sonhos e associações. Diário de sonho. Traga esses padrões e sonhos ao trabalho de associação livre. Pergunte-se o que a imagem da esposa que vai trabalhar lhe lembra da mãe, do espaço doméstico, do ser assumido. Faça anotações e leia semanalmente. Vai emergir material para reprocessar. 7.2. Rescripting da cena originária. Imagery Rescripting dentro de quadro psicanalítico. Reescrever mentalmente situações com a mãe onde você reivindica, se defende e é aceito. Isso ajuda a testar nova cena interna. 7.3. Nomear o lugar repetido. Intervenção interpretativa direta. Diga em voz alta ou escreva: eu repito a posição de menino útil, porque assim sinto menos risco. Nomear reduz o poder da repetição. 7.4. Trabalhar raiva legitimada, expressão segura. Exercícios controlados de expressão. Escrever cartas que não se enviam. Golpe no saco de pancadas. Vocalização. A raiva precisa ter saída simbólica para não virar autocastigo. 7. Experimentação relacional curta. Exposição. Em pequenas situações familiares, pratique afirmar uma preferência ou tomar decisão. Microexposições. Observe o desconforto e registre. A repetição de pequenas vitórias reconfigura a cena. 7.6. Analisar transferências em relacionamentos atuais. Observe quando você age como filho com sua esposa ou dirigente da igreja. Traz isso ao trabalho de análise. O que naquele momento ecoa a mãe? Essa tomada de consciência é o motor da mudança. 7.7. Trabalhar identidade masculina ativa. Atividades simbólicas de agência. Liderar um pequeno evento, propor um treino, tomar uma iniciativa financeira ou criativa com suporte reflexivo. São testes da nova posição. 8. Plano psicanalítico prático de 12 semanas. Cronograma orientado. Semana 1-2. Diário de sonhos e associações. Nomear padrão. Semana 3-4. Rescripting guiado. 3 sessões curtas por semana de 10-12 minutos sozinho. Semana 5-6. Microexposições. 1-2 por semana. Decidir algo em casa, igreja. Registrar sensações. Semana 7-8. Trabalho de liberação da raiva. 2 vezes por 100 atividade física mais escrita expressiva. Semana 9-10. Assumir uma liderança pequena. Treino curto e supervisionar reação interna. Revisar no diário. Semana 11-12. Integrar ganhos. Fazer avaliação. Que mudança senti? Reavaliar superego voz interna e ajustar próximos passos. Possivelmente iniciar terapia de longo prazo. 9. Observações finais. Como o inconsciente trabalha com essa repetição? A repetição não é erro moral, é tentativa do inconsciente de dominar o trauma. Seu ato de perceber e perguntar já é um movimento analítico poderoso, sinal de possibilidade de transformação. A mudança vem devagar. Identificar o padrão, dar voz à raiva, experimentar novas posturas, interpretar as transferências são os passos. Hack 10. Frase resumo. Open quote. Você repetiu o lugar que conheceu para se proteger de riscos antigos.
Agora, com consciência e experiências pequenas e seguras, é possível descolar-se dessa posição e reivindicar uma presença autoral sem trair o vínculo com sua história. Close quote. Se quiser, faço agora sem perguntar. A. Um roteiro de rescripting guiado. Texto de 12 minutos para você usar em casa. B. Um plano de 7 dias com exercícios psicanalíticos e ações concretas. Microexposições. Escrita. Sonhos. C. Uma lista de frases para contrapor o superego em momentos de autorrepresentação. Frases âncora. Escolha qual desses quer que eu lhe entregue imediatamente e Pode aprofundar mais. No sonho, eu vinha carregando uma bandeira. No sonho, eu vinha carregando uma bandeira com mastro, caminhando por dentro de casa e parava em frente ao caixão. Continue a explicação e depois traga essa explicação também. entendido. A bandeira, especialmente quando associada a um mastro, costuma simbolizar a identidade, valores, ou até mesmo o ideal que você carrega. Ao caminhar com essa bandeira dentro de casa, isso pode refletir a forma como você leva seus valores, suas crenças, ou até mesmo uma responsabilidade interna para dentro do seu lar. Quando você para em frente ao caixão, isso traz uma camada adicional de simbolismo, indicando talvez um luto, uma perda, ou até um momento de transformação interior. Pode representar um enterro de antigas identidades, padrões ou até traumas que você está revisitando e ao mesmo tempo pode ser uma oportunidade de renovação. Juntando essas duas imagens, temos uma poderosa metáfora da sua jornada interna. A bandeira simboliza a sua identidade e o caixão, o que você está deixando para trás ou transformando. Vou agora aprofundar essa interpretação e mostrar o que isso significa em termos psicanalíticos e como isso se conecta com a sua história. Pode aprofundar a explicação ponto por ponto em detalhe, segundo a psicanálise. Só segundo a psicanálise. Explica detalhe por detalhe. Certeza, vamos aprofundar cada elemento do sonho em detalhes, seguindo uma perspectiva psicanalítica. 1. A bandeira como mastro. Símbolo da bandeira, identidade e valores. A bandeira no sonho simboliza aspectos da sua identidade, aquilo que você carrega como um ideal pessoal ou valores que guiam a sua vida. Autonomia e protagonismo. Carregar uma bandeira pode indicar um desejo de assumir um papel de liderança ou de afirmação pessoal. Mastro, suporte e estrutura. O mastro, por sua vez, é o que sustenta a bandeira, representando a estrutura interna, o eu central, aquilo que dá sustentação à sua identidade. Caminhar dentro de casa. Casa, espaço interno e psíquico. A casa simboliza o seu mundo interno, suas memórias, emoções e relações familiares. Caminhar com a bandeira dentro de casa pode indicar uma busca por afirmar sua identidade no ambiente familiar, ou uma tentativa de integrar valores pessoais no seu espaço interno. Parar em frente ao caixão. Caixão, símbolo de transformação e luto. O caixão representa o fim de um ciclo, um luto ou a necessidade de deixar para trás aspectos do seu eu anterior. Né? O ritual de transformação, parar em frente ao caixão, pode indicar um momento de confrontar o que precisa ser transformado ou enterrado dentro de você. Conexão com o passado, luto de traumas infantis. O caixão pode simbolizar o enterro de padrões antigos, como a posição de segunda opção ou a dependência da figura materna, indicando um processo de libertação. Oitrenca, interpretação integrada, ato de carregar a bandeira, afirmação pessoal. No contexto do sonho, carregar a bandeira dentro de casa e parar em frente ao caixão pode indicar uma vontade de afirmar sua identidade, mesmo diante de um processo de transformação e luto. Forças inconscientes, repetição de padrões. O sonho pode revelar como padrões antigos, como o papel secundário ou a dependência da mãe, continuam a influenciar seu comportamento e suas relações. Transformação e libertação, luta e renovação. O caixão indica um momento de deixar para trás antigas formas de ser, permitindo um renascimento interno. E implicações e intervenções psicanalíticas. Trabalho interno, exploração de padrões, refletir sobre como esses símbolos se conectam
com sua história pessoal, especialmente a relação com sua mãe e as dinâmicas familiares, resignificação dos traumas, trabalhar, por exemplo, a ideia de enterro de padrões antigos e o renascimento de novas identidades e papéis, práticas, associação livre. Aqui, associação livre. Explore o que cada símbolo evoca dentro de você. Ou seja, eu preciso explorar o que cada um desses símbolos citados aqui evoca dentro de mim. Vamos à continuação deste sonho. Claro, vamos aprofundar cada elemento do sonho em detalhes à luz da psicanálise. Vou dividir em partes. Número 1. A bandeira e o mastro. Símbolo da identidade. A bandeira e o mastro são símbolos da identidade. Na psicanálise, a bandeira pode representar o eu ideal, o conjunto de valores e crenças que você carrega. O mastro reforça essa ideia de algo que você mantém erguido, uma direção interna que guia suas ações e sua identidade. Segundo ponto, conexão com a infância. Carregar uma bandeira dentro de casa pode simbolizar o modo como você internalizou a busca por um ideal ou por um reconhecimento desde cedo. Carregar a bandeira significa que desde cedo você busca um reconhecimento, especialmente no ambiente familiar, onde você tinha, onde você talvez tenha sentido necessidade de se afirmar, de ser reconhecido, entendeu? Caminhar dentro de casa. Segundo ponto, que representa o ambiente familiar. A casa representa o mundo interno, as memórias e os padrões que foram formados na infância. Caminhar com a bandeira dentro desse espaço sugere que você leva consigo esses ideais e padrões para o seu mundo interno, mostrando que a sua identidade está profundamente conectada com as suas raízes. Parar em frente ao caixão, terceiro ponto. O simbolismo do caixão. Na psicanálise, o caixão pode representar o encerramento de um ciclo, a morte de um aspecto da personalidade ou a superação de um trauma antigo. Parar em frente ao caixão indica um momento de reflexão, de confrontar o passado e possivelmente deixar para trás velhos padrões ou velhas dores. Ponto 4. A conexão entre a bandeira e o caixão. Primeiro ponto do ponto 4. Transformação e renovação. A bandeira, que representa a sua identidade, e o caixão, que simboliza um fim, juntas sugerem um processo de renovação. É como se você estivesse encerrando um capítulo antigo da sua vida e, ao mesmo tempo, mantendo a sua essência intacta, pronto para um novo ciclo. Quinto, relação com a sua história interna e trauma infantil, padrões familiares. A forma como você lidou com a sua mãe, a posição de segundo plano e a repetição desses padrões nos relacionamentos podem estar sendo simbolizados nesse sonho. A bandeira pode representar o seu esforço por afirmação e o caixão a necessidade de transformar ou deixar para trás velhas feridas. O que o sonho sugere em termos terapêuticos?
Ponto 6. Vamos lá. Primeiro, trabalho de elaboração. O sonho está sugerindo que você faça um trabalho de elaboração. A partir desse sonho, é importante você reconhecer o que precisa ser deixado para trás, representado pelo caixão, matar. O que você precisa matar dentro de você, Fernando? O que precisa ser deixado para trás dentro de você? Ao que você está agarrado que não quer largar? Você precisa deixar para trás. Reconhecer o que precisa ser largado. Isso é representado pelo caixão no sonho. E o que precisa ser preservado e reafirmado, que é representado pela bandeira. Isso pode ser feito através de reflexão, escrita terapêutica e, se possível, com um acompanhamento profissional. Aceitação e transformação, segundo o ponto do ponto 6. O sonho sugere um momento de transformação. Aceitar o que precisa ser mudado e honrar o que é essencial em um passo importante, o que é essencial e honrar o que é essencial é um passo importante para o seu crescimento interno. Assim, o sonho revela um processo de transformação. Vamos dar continuidade a essa explicação. Eu estou lendo agora. Não estou mais escutando o áudio, estou lendo, que é melhor. Pode continuar a explicação de onde você parou. Assim, o sonho revela que um processo pode continuar daí. Aqui eu parei. Assim, o sonho revela um processo. Claro, continuando a explicação. O sonho revela um processo de transformação e cura. Como esse processo de transformação e cura acontece? Acontece através da integração do passado e do futuro. O sonho, ao unir símbolos como a bandeira, o caixão e a casa, mostra um caminho de integração entre o que você foi e o que você é, e o que você deseja se tornar. Entendeu? O sonho está usando símbolos da bandeira, do caixão e da casa para mostrar a você o que você é. Você precisa integrar, aceitar, reconhecer o que você foi, o que você é agora e o que você deseja se tornar lá na frente. Essa integração é fundamental para a cura dos traumas infantis. Por que a cura? Porque você olha para os traumas infantis, você usa e reconhece como seu, toma posse dele e sublima, entendeu? Então, essa integração, esse recebimento é fundamental para a cura dos traumas infantis e para a construção de uma nova identidade mais saudável. Segundo, superação de padrões antigos. O caixão simboliza o fim de velhos padrões, como o papel de segunda opção, olha aí. O que precisa ser matado no sonho, representado pelo caixão. Você precisa trabalhar, elaborar essa área da sua vida de ser segunda opção. Matar isso nasceu em você. Chega de ser segunda opção. Chega de estar em segundo lugar. O seu lugar é primeiro lugar, não segundo. O seu potencial na escolinha não é para ser segundo lugar na escolinha. É para ter a sua própria escolinha. Na igreja é ter sua própria igreja. O sonho está dizendo com clareza: chega de ser segunda opção.
O caixão simboliza o fim de velhos padrões, como, por exemplo, de segunda opção. Entendeu? Então você precisa trabalhar em você para largar o papel de segunda opção, para você largar também a dependência excessiva de figuras parentais. Ao confirmar esses padrões no sonho, você é convidado a deixá-los para trás, permitindo um crescimento pessoal e uma renovação interior. Você tem uma missão com você. Você tem uma responsabilidade com você, Fernando. Primeiro, sair da posição de segunda opção e ser você mesmo, tá certo? Seja você, autêntico. Afirmação da identidade, simbolizada pela bandeira. A bandeira representa a sua essência, tá vendo? Ao carregá-la, você reafirma quem você é, mesmo diante dos desafios. Essa reafirmação é crucial para que você não se perca em padrões antigos e possa construir um futuro mais autêntico. Entendeu, Fernando? Você está entendendo aqui essa explicação? Você precisa carregar a sua essência, a sua dependência, independência, ser quem você é, mesmo diante dos desafios, não abrir mão da sua autoridade, seja pastoral, seja de liderança, seja como preparador físico na escolinha, não abra mão da sua autoridade, independente do contexto, da tempestade, do que aconteça. Fique firme, entendeu? Essa reafirmação é crucial para que você não se perca em padrões antigos. Quando chega uma autoridade, você cede a sua autoridade. Você fica em segunda opção. Não faça isso. Essa reafirmação é crucial para que você não se perca em padrões antigos e possa construir um futuro mais autêntico. Ponto 7. Intervenções e caminhos para a cura. Autoconhecimento. Reflexão contínua. Manter um diário de sonhos e reflexões pode ajudar a identificar padrões e promover a cura. Terapia integrativa. Se possível, combinar o autoconhecimento com abordagens terapêuticas, seja com um psicólogo ou um terapeuta que compreenda a dinâmica psicanalítica. Pode ajudar a aprofundar o processo de cura. Aceitação e transformação. Abraçar o processo. Abrace o seu processo de transformação. Entender que o caminho da cura é contínuo e que cada sonho e cada insight são passos importantes para a sua transformação. Abrace o seu processo. Você está em processo de transformação, Fernando. Ao integrar esses elementos, você se permite crescer e curar feridas do passado, construindo um caminho mais saudável e autêntico para o futuro. Vamos a mais um sonho que eu tive em 7 de dezembro de 2025. Tive mais um sonho após esse primeiro sonho que acabei de relatar. Eu sonhei que meu celular
recebia um monte de contatos. E quando eu estava olhando os contatos, eu via no status de um jovem da escolinha de futebol que eu faço parte, onde sou preparador físico, eu vi o status de um jovem cujo nome é Dudu. Eu não tenho o número de Dudu em meu WhatsApp, mas no sonho eu tinha. E a foto do status de Dudu era como se ele estivesse com o uniforme de um time, com uma chuteira bem bonita, como se estivesse jogando. E eu pensava, olha para ele, olha para Dudu, que jogador ruim, com material bom. Explicação do sonho. Este sonho é interessante e traz vários elementos que podem ser explicados, explorados. Vamos analisar em detalhes. Primeiro detalhe do sonho: você receber muitos contatos no seu celular. Símbolo: símbolo da conexão e da validação. Receber muitos contatos pode representar um desejo de conexão, de ser visto e reconhecido. Isso pode refletir a busca por validação e aceitação, algo que pode ter raízes na sua infância ou em experiências passadas, ou seja, este sonho, ao mostrar você recebendo muitos contatos em seu telefone, está mostrando para você, está falando de você. Existe uma parte sua, Fernando, que tem desejo de conexão com as pessoas, tem desejo de ser visto e de ser reconhecido. E esse desejo gera o quê? Uma vulnerabilidade, onde você acaba se expondo, onde você acaba fazendo coisas para agradar, para manter conexão, para ser visto, para ser reconhecido. E você não precisa de nada disso, porque quem agia assim era a criança em você. E quando você busca fazer coisas para agradar o outro, para buscar a atenção do outro, a conexão com o outro, o reconhecimento do outro, quando você faz coisas para agradar e receber em troca o reconhecimento, o ser visto, a conexão, você está agindo igual uma criança, entendeu? E você não precisa fazer isto para ser visto, para ser reconhecido, para ter conexão com as pessoas. Você não precisa de agradar ninguém, entendeu? Não precisa. Você precisa quebrar esse padrão infantil em você. Segundo ponto, Dudu e a comparação. Comparação e autocrítica. O fato de você pensar sobre Dudu, de que ele é ruim, tendo material bom, e fazer uma comparação, pode refletir um sentimento de insegurança ou de comparação constante com os outros. Ou seja, isso pode estar mostrando que, na verdade, é você quem se compara com os outros, entendeu? É uma projeção. Você está projetando em Dudu o que está em você. Não é Dudu que se compara com o jogador profissional. É você que se compara com os outros.
A comparação pode refletir um sentimento de insegurança ou de comparação constante com os outros. É você, o sonho está falando sobre você, Fernando. É você que tem sentimento de insegurança. É você que não tem confiança em você. Então você precisa trabalhar a autoconfiança e não se comparar com ninguém. Mas isso é inconsciente. Você não se compara conscientemente. Você não tem insegurança conscientemente, é inconsciente. Então você precisa trabalhar a nível inconsciente. E quando se pegar com pensamentos de insegurança, atitudes, comportamentos, para e trabalha. Por quê? Porque essa sua maneira de ser, de se comparar, de sentimento de insegurança, isso pode estar ligado a um padrão de autoexigência e a um desejo de provar o próprio valor, entendeu? Por que é que você se compara? Porque existe dentro de você um padrão de autoexigência. Que padrão é este? Existe uma exigência superegóica dentro de você, Fernando, que lhe impulsiona a ser perfeito. E nessa busca pela perfeição, você se cobra demais. Você se exige demais. Por quê? Porque é uma perfeição que você nunca irá alcançar. E como você nunca irá alcançar, você acaba sofrendo a neurose obsessiva. Entendeu? Isso leva a uma necessidade exagerada de você provar o seu próprio valor, sendo que você não precisa provar nada para ninguém, tá certo? Terceiro ponto do sonho, uniforme. Terceiro ponto do sonho, o uniforme e a chuteira. Símbolos de performance e competência. O uniforme e a chuteira no sonho representam a preparação e o potencial do jogador. No entanto, o fato de você perceber isso em um jovem pode indicar uma preocupação com o desenvolvimento e a performance, e talvez até uma sensação de que outros têm mais recursos ou vantagens. Ou seja, este sonho, na verdade, está mostrando algo sobre você. Você percebe isso nos outros, que os outros têm mais recursos e têm mais vantagens, que é o que você gostaria de ter. E você fica travado, você gostaria de ter mais recursos para jogar, você gostaria de expor o seu talento, mas você trava. Então você precisa trabalhar essa trava em você. Quarto ponto: mensagem do inconsciente para você através desse sonho. Primeira mensagem: reflexão sobre autoestima e reconhecimento. Tá vendo? O sonho pode estar trazendo à tona a questão da autoestima e do reconhecimento, mostrando como você se compara com os outros e como isso impacta a sua percepção no futebol e em outras áreas da vida. Tá vendo você? O sonho está mostrando que você se compara com os outros, não alcança o sucesso dos outros, seja financeiro, seja familiar, seja no casamento. Você se compara com outros jogadores, você sabe que pode jogar melhor do que eles, não consegue por conta de problemas psicológicos seu mesmo. E essa comparação acaba
afetando a sua autoestima e o seu reconhecimento. Em resumo, o sonho aponta para questões de validação, comparação e autoconhecimento. A partir dele, você pode refletir sobre como esses padrões se manifestam e buscar um equilíbrio interno, fortalecendo sua autoconfiança e sua identidade. Entendeu, Fernando? Esse sonho que você teve sobre Dudu é um sonho muito forte. Você precisa trabalhar sua autoconfiança, você precisa trabalhar os padrões internos que te impedem de jogar em alto nível. Você precisa abrir mão. Você não precisa se comportar como criança. Você é adulto. Você tem 46 anos. Agora, janeiro de 2026, 6 de janeiro de 2026. Você tem 46 anos. Agora, a hora que eu estou gravando esta mensagem é 13 de dezembro de 2025. Você tem 25 anos, 45 anos. Em 6 de janeiro, você completa 46 anos. 6 de janeiro de 2026, você completa 26 anos. Então, você já tem 26 anos. 46 anos. 46 anos você tem. Você não precisa mais se comportar como criança. Você não precisa mais estar fazendo aquele movimento de reparação para agradar as pessoas, para ser reconhecida por elas, aceita por elas, validada por elas, ter conexão com elas. Não. Seja você, tá certo? Você é o suficiente para você. Não haja como criança. Você não tem mais meses de vida. Você não tem dias, semanas. Quando você era criança, quando você era um bebê, criança, bebê, você fazia coisas para agradar sua mãe, agradar seu pai, porque você tinha medo de perder o amor deles. Então isso virou um padrão dentro de você. Você tem medo de ficar distante das pessoas, você tem medo de não ter a atenção das pessoas, você tem medo de não ser reconhecido pelas pessoas. Por isso que você fica mandando mensagem para as pessoas, você fica puxando assunto com as pessoas para ter aproximação, para ter validação, para ter atenção. Mas lembre-se, você está agindo igual uma criança e você não pode agir assim, tá certo? Você precisa quebrar esse padrão dentro de você, ok? Olha aqui o que o sonho está dizendo aqui. A mensagem do inconsciente. Reflexão sobre autoestima e reconhecimento. Este sonho que você teve com Dudu, os contatos no telefone, é uma chamada do inconsciente, é uma chamada de Deus para você refletir sobre a sua autoestima, ou seja, para você ter uma autoestima elevada, você não precisa do reconhecimento das pessoas, você não precisa de bajular ninguém, você não precisa de agradar ninguém, você não precisa da aprovação de ninguém, você se basta, Fernando. É isso que o sonho está dizendo. Então, esse sonho está trabalhando sobre autoestima e reconhecimento. O sonho pode estar trazendo à tona, olha aí, uma questão dentro de você sobre autoestima e reconhecimento. Ou seja, para você ter uma autoestima, para fazer as coisas animado, motivado, você tem que ter reconhecimento. E não precisa, tá certo? Não precisa.
Você não precisa se comparar com ninguém, certo? Porque tudo isso impacta na sua percepção no futebol e em todas as áreas da sua vida. Então, seja você, meu filho, tá certo? Você se basta. Cuida de tu, Fernando, ok? Aqui eu concluo o resumo do sonho de 7 de dezembro de 2025. Próximo sonho, sonho de quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Amém?